Bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Para nossa reflexão, eu vou ler aqui partes de uma história que eu recomendo que você faça a leitura completa dela para entender melhor o ambiente, a situação, o contexto, e aprender valiosas lições a partir dessa leitura, tá bom? Mas para nossa reflexão, eu vou ler aqui 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 5, mas como eu te disse, é interessante que você leia todo o livro, tem histórias fantásticas, e que em relação a essa história você leia o capítulo todo, o capítulo 10 de 2 Crônicas. Verso 5. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. Para você começar a entender, Roboão era rei nesta época. Ele disse ao povo que era para voltar daqui 3 dias e o povo foi embora. Verso 6. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Roboão se aconselhou então com homens mais velhos, mais experientes, que haviam servido seu pai Salomão. Verso 7, eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Verso 8. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou aos jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Os mais velhos deram um conselho, os mais jovens deram outro conselho totalmente diferente do conselho dos mais experientes, daqueles que haviam servido a Salomão. Eu já vou para o fim da história para você entender o que eu quero dizer. Verso 18 e o 19. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Eu já fui para o fim da história para você entender que Roboão preferiu ouvir os mais novos, os mais jovens, desprezar o conselho dos mais velhos, e o negócio terminou feio, muito feio, a ponto de o seu servo, Adonirão, ser apedrejado até a morte e ele ter que fugir do povo. Assim terminou este capítulo. Mas como eu já disse antes, é importante que você leia todo o capítulo, toda a história para entender melhor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para a nossa reflexão hoje é a seguinte: ouvir conselhos é importante. A própria palavra nos diz isso em outras circunstâncias, em outras passagens bíblicas, que nós devemos estar atento aos conselhos. Agora, é importante filtrar bem os conselhos. Hoje eu percebo que nós estamos vivendo um tempo em que existe uma geração de pessoas que se recusam a ouvir os mais experientes, que chegam até mesmo a desprezar a experiência dos mais vividos. É a ditadura do novo, é o novo que sabe, é o novo que conhece, é o novo que tem resposta, é o novo que tem solução. Ora, muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Nós devemos sim estar atentos à inovação, aos impulsos inovadores da juventude. Não devemos desprezá-los também. Mas jamais, em tempo algum, despreze o conselho dos mais velhos. Em tempo algum, despreze a experiência de quem já viveu muito mais do que você. Ouça com atenção.
Filtre aquilo que você está ouvindo. Medite a respeito daquilo que você está ouvindo, para não tomar decisões erradas para a sua vida, para não dar um rumo enganoso para a sua vida. Preste bem atenção nos dois lados, a juventude e também os mais velhos, os mais experientes. Ora, não caia no mesmo erro do rei Roboão. Jamais faça isso. Não pense você que por estar atrelado às coisas da atualidade, às tecnologias, às modernidades, você sabe muito mais do que os experientes, do que seu pai, do que seu avô, do que o seu pastor, porque afinal de contas você tem acesso a tantas informações, a tantas tecnologias. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? A tecnologia é sim uma bênção se bem usada, mas nada substitui os anos de batalha. A experiência, nada substitui a experiência de quem tem mãos calejadas, de quem enfrentou muitas situações e sobreviveu, porque afinal de contas está hoje vivo e apto para te aconselhar. Não despreze isso, de forma alguma, em nome de Jesus. É um engano muito grande desprezar a experiência de quem já viveu coisas que você não viveu e talvez jamais vá viver, porque os tempos são outros. Ouça com atenção. Nós vemos um tempo em que muitas vezes algumas empresas desprezam os mais experientes para abraçar os mais novos. Tem muita empresa se afundando, tomando prejuízo por causa desse tipo de atitude, por desprezar a experiência dos mais velhos. Por achar que porque hoje vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, onde tudo é feito a partir da tecnologia, a experiência dos mais velhos pouco importa. Grande engano. Grande engano. Inclusive a palavra do Senhor nos mostra isso. A palavra do Senhor nos faz pensar sobre isso. Jamais deixe de ouvir. Jamais deixe de considerar, de ponderar o que os mais experientes têm para lhe dizer. Talvez de tanto viver, de tanto experimentar, de tanto sofrer, mas também de tanto vencer, eles têm uma perspectiva totalmente diferente da sua, que é ainda tão jovem, experimentou tão pouco. Não faça isso. Seja realmente sábio, mas não sábio para o mundo, sábio aos olhos de Deus. Ouça os conselhos. Considere-os. Pense bem antes de tomar decisões importantes para a sua vida. Hoje eu já estou na outra ala, né? Dos mais experientes, mas eu paro e penso, se eu tivesse observado mais, ouvido mais, se eu tivesse um olhar mais atento para a forma como agiam os mais experientes na época em que eu era mais jovem, as coisas teriam sido bem diferentes. Algumas coisas já poderiam ter sido vividas e experimentadas por mim há mais tempo, se eu tivesse observado quando eu era mais jovem. Não cometa o mesmo erro. Eu te peço em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pela força, pela disposição, pela criatividade, pela inteligência, pela impetuosidade dos mais jovens. Mas te agradecemos também, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que são mais experientes e que o Senhor ainda permite que estejam entre nós. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de ouvir conselhos de quem tem muito a nos ensinar. E quando chegar a nossa maturidade, Pai, capacite-nos para sermos instrumentos na sua mão, nas suas mãos, ó Pai. Instrumentos que orientam, que aconselham, que dirigem. Pessoas que ainda têm muito que produzir, muitos frutos a dar, se não se perderem no caminho. Ajude-nos a ser luz, a orientar os que estão chegando, e chegando com força, e chegando com juventude, jovialidade, que a nossa experiência venha a ser benéfica para todos que se aproximarem de nós. E que seja assim para sempre, completando-nos uns aos outros, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.
Amém.